Seguindo com o nosso AgroSucesso, a doutora Naish é a nossa entrevistada desta manhã para a gente falar um pouquinho das fiscalizações do Ministério do Trabalho e Emprego nas propriedades rurais aqui da nossa região. Bom dia, doutora, bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui contigo. A gente aqui agradece. Bom, doutora, para começar, qual é o principal objetivo dessas fiscalizações? Bom, Leonardo, ultimamente nós temos percebido uma fiscalização mais acirrada nas propriedades rurais aqui nas regiões, né, aos nossos arredores, mas o principal objetivo é combater as irregularidades com relação aos colaboradores nas propriedades. Bom, e quais são os principais aspectos que durante essa fiscalização, o que eles mais observam? Na maioria das vezes, eles fazem uma varredura no sentido geral. Essas fiscalizações que estão ocorrendo por agora, elas têm o intuito de averiguar todas as irregularidades, como eu bem disse, mas ela vai com o intuito diretivo, ou seja, não tem um ponto específico. Então, quando os auditores chegam a essas propriedades, eles fazem uma análise de um todo, jornada de trabalho, fiscalização com relação a entregas de EPIs, se a quantidade de colaboradores que está na propriedade está condizente com a quantidade de pessoas registradas. Então, o objetivo é verificar se a CLT está sendo cumprida. Então, eles analisam como um todo. Exatamente o que eu ia perguntar agora. Quais são as leis e quais são os regulamentos que embasam essas fiscalizações? Em suma, é a CLT, né, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, que, digamos assim, é como se fosse a Bíblia, né, que rege ali todos os direitos trabalhistas do colaborador. E, além disso, tem as normas regulamentadoras, que essas sim são mais específicas. Essas normas regulamentadoras, elas vêm tratando, por um exemplo, normas regulamentadoras de trabalhos em alturas, trabalhos com agrotóxicos, trabalhos com animais confinados. Então, aí sim ele vem trabalhando ali o que pode e o que não pode ser feito naquela atividade em específico. Então, em um aspecto geral, o que fundamenta é a CLT e o que vem afunilando ainda mais, aprofundando, são essas normas regulamentadoras. Agora uma dúvida, né? A gente fica pensando, como esse pessoal fica sabendo dessas propriedades rurais? Isso é por meio de denúncia ou essas fiscalizações estão acontecendo assim, hoje nós estamos aqui em Brasília, vamos ali visitar uma propriedade rural. E aí sai assim, meio que a procura. Existem várias formas, mas a mais comum é por meio de denúncia. Geralmente denúncia por um ex-colaborador, às vezes um terceiro interessado, algo nesse sentido. Mas também existe a fiscalização diretiva, que é o que vem acontecendo agora nas regiões. O que isso significa? O órgão fiscalizador, ele levanta um ponto específico, igual nós denominamos agora que é a atividade rural que está em enfoque, né? E aí eles verificam a região, por exemplo, próximo de Rio Verde e região. E aí o auditor sai fazendo uma fiscalização ali nas regiões que estão cadastradas, digamos assim. Então, além dessa diretiva, que é o que está acontecendo, tem a por denúncia e tem também a fiscalização, quando ela é uma fiscalização imediata, que é quando está tendo a possibilidade de ocorrer um risco de saúde ou acidente de trabalho ao colaborador. Então, aí o órgão fiscalizador também pode se dirigir à propriedade para averiguar se aquele fato realmente condiz com a realidade. E as consequências para os produtores rurais, para essas propriedades onde são encontradas irregularidades? Quais seriam essas consequências? Sim, existem a principal consequência de uma fiscalização em que é encontrado algum erro é a autuação e lavração de um auto de infração. Essa é a primeira fase dessa investigação. Primeiro se faz uma fiscalização, sendo avaliado e verificado alguma irregularidade, é aplicado o auto de infração e aí o empregador, ou no caso o produtor rural, pagará uma multa por essa irregularidade apontada. Aí, passada essa primeira fase, o Ministério Público pode levar adiante essa fiscalização. Ela pode aproveitar a fiscalização do MTE para se embasar em uma nova investigação sobre aquele mesmo argumento, mas também ela pode abrir uma nova investigação. Então, não significa que o fato de eu ter sido autuado e ter pagado uma multa na primeira fiscalização me isenta de ser fiscalizado pelo órgão maior, digamos assim, que seria o Ministério Público do Trabalho.
Bom, doutora, no momento dessa fiscalização, existe algum tipo de apoio, de orientação para esse produtor ou não? Ele já é autuado ali de imediato, é aplicado algum tipo de multa, de punição, ou existe uma blitz de orientação? Existe chamada o critério de dupla visita, só que ele não é facultado para todos os tipos de propriedades. A lei, ela deixa claro que existe esse critério da dupla visita nas seguintes situações. Quando for uma propriedade nova, uma empresa nova, se for uma empresa ou propriedade que tenha menos de 10 colaboradores, ou quando a lei que esteja vigente seja uma lei nova, que a gente chama daquela noventena. Então, aí tem a possibilidade de o auditor ir até lá, averiguar a irregularidade e facultar uma nova visita para que a empresa ou que a propriedade consiga se regularizar. Mas tem casos que mesmo preenchendo esses requisitos que eu narrei, essa situação não é aplicada, que é o caso de um possível risco de vida ou saúde para o colaborador, porque isso supera essa faculdade da dupla visita. E de quanto em quanto tempo acontecem essas fiscalizações? Ou é de surpresa? De surpresa. Não... O pessoal está lá trabalhando, Sim. De repente... Na maioria das vezes não tem, na verdade não existe um aviso prévio para isso. Na situação que nós estamos vivenciando atualmente, é corriqueiro que a notícia vai se espalhando, né? De que as fiscalizações estão ocorrendo, mas normalmente ela é feita de uma maneira de surpresa mesmo, não tem como pré-avisar. Doutor, e quais seriam então as orientações para o produtor rural? Porque ninguém quer passar por isso, né? O produtor já passa por tantos problemas para manter a sua produtividade, é uma indústria a céu aberto, né? E os produtores estão atentos a tantos detalhes, né? E não é justo, né, que isso aconteça com ele. Quais seriam essas orientações, então? Bom, o que eu costumo sempre dizer é que o primeiro ponto de orientação é manter as documentações dos colaboradores sempre em dia. Hoje, o principal ponto é fugir da informalidade. Eu percebo que os produtores rurais já têm se estabelecido melhor com relação a esse ponto. Então, na maioria das vezes, as documentações até estão na propriedade, mas eu vejo que falta a organização interna. Então, o que nós sugerimos para os nossos clientes é que conte sempre com a equipe interna de RH bastante treinada, que tenha conhecimento da atividade, que os documentos estejam em dias e de uma maneira fácil caso o auditor chegue para fazer a fiscalização e que principalmente conte com a consultoria jurídica de confiança, porque não adianta ter os documentos se você não conseguir organizá-los e deixá-los da forma correta, porque às vezes a documentação está lá, mas não é organizada conforme a CLT e as normas regulamentadoras exigem. E aí o produtor pensa que está trabalhando de uma forma correta, mas é surpreendido no momento de auditoria. Então é contar com os profissionais adequados para auxiliar no momento dessa visita. Excelente. Doutora, muito obrigado pela presença. Obrigada a você, o prazer foi meu.